Durante o começo da obra de One Piece, vimos vários membros da Baroque Works no decorrer do tempo, e justamente com isso nos foi apresentado a personagem que logo seria revelado sendo a princesa de Alabasta, Nefertari Vivi. E durante o seu tempo como Miss Wednesday, ela acabou mostrando ter certas habilidades de combate que merecem ser analisadas. Então hoje, vamos entender como funciona o estilo de luta e as armas da Nefertari Vivi na sua clássica época de Miss Wednesday. Falando de uma forma mais detalhada sobre o estilo de combate dela, o que deixa a forma da Vivi lutar extremamente interessante é a agilidade absurda que ela tinha na época da Baroque Works, algo que compensava totalmente o seu físico mais comum. A Vivi estava longe de ser um monstro de força bruta capaz de destruir prédios no soco como a gente vê o Zoro ou o Sanji fazendo. Ao invés disso, ela operava quase como uma assassina furtiva, contando muito com a sua velocidade, com a enganação tática e com a mobilidade invejável pelo campo de batalha. Como Miss Wednesday, formando aquela dupla com o Mr. Nine, ela se aproveitava ao máximo da sua aparência inofensiva para baixar a guarda dos inimigos. Além disso, é impressionante como ela consegue dar saltos altíssimos, girar no ar e se esquivar de golpes pesados, usando sempre a inércia e o ímpeto do oponente contra ele mesmo. O maior ponto fraco no estilo dela é obviamente a falta de força física pura para finalizar os inimigos. Mas o que equilibra essa falta de força é exatamente a maestria bizarra que ela tem em manusear um arsenal exótico para causar ferimentos profundos. E o que eu acho mais genial nas armas dela é o conceito puramente letal e hipnótico que elas trazem. Ela usa o Kujaku Slasher, que a gente conhece mais como as lâminas do pavão. E diferente de espadas comuns ou armas de fogo convencionais, essas armas são pequenos anéis de metal com bordas incrivelmente afiadas, tipo uma navalha circular, que fica presa aos dedos mindinhos dela por fios muito finos e extremamente resistentes. Ela usa essas lâminas de forma circular, como se fossem chicotes cortantes flexíveis. O nível de domínio que ela tem sobre a física desses fios e a tensão do armamento é absurdo, porque ela simplesmente começa a girar essa lâmina em alta velocidade, criando uma zona de perigo cortante e brilhante ao redor do próprio corpo. É bizarro como as pessoas simplesmente esquecem que ela lutava rodando navalhas presas a fios aéreos no meio de uma luta. O movimento veloz e rítmico das lâminas brilhava sob a luz, lembrando muito a cauda de um pavão se abrindo, e é exatamente dessa ilusão mortal que vem o nome da arma. A utilidade tática disso em combates de média distância é simplesmente fantástico, porque a Vivi não precisava entrar em um raio perigoso de soco ou de agarrão do inimigo para causar ferimentos letais. Ela apenas lança os anéis com uma troca rápida dos dedos, os fios se esticam, as lâminas rasgam a carne do oponente em um arco impressionante e ela puxa de volta em um piscar de olhos. Tudo com um controle milimétrico e fatal. E ela usava essas extensões de corte de forma muito fluida para criar combos altamente perigosos e velozes. Ela não era o tipo de guerreira que ficava apenas girando uma arma parada no mesmo lugar. E o ápice desse estilo de movimentação focado em assassinatos sutis aparece perfeitamente em uma técnica chamada Miyotsukushi, que é um ataque de investida focado em uma agressividade e velocidade extrema. Imagina tentar visualizar as lutas tensas dela em Whiskey Peak ou no meio da selva de Little Garden. Ela começava a correr com tudo na direção do inimigo, muitas vezes montada no Karu, girando as lâminas do pavão em cada mão. Quando ela se aproximava do adversário, em vez de parar e atacar de frente, ela passava voando pelo alvo e num único milissegundo de precisão, cruzava os braços para trás e esticava os fios cortantes. Isso fazia com que a lâmina rasgasse a vítima em um golpe letal com o formato de X, direto nas costas ou no pescoço do inimigo. É um movimento tão incrivelmente veloz que o corte só acontece depois que ela já cruzou o adversário. Em Little Garden, ela teve a audácia de bater de frente com os agentes perigosos como o Mr. Five e a Miss Valentine. E mesmo em uma desvantagem colossal, usou esses fios cortantes para testar a defesa inimiga, criando distrações organizadas que ganharam um tempo valioso para o bando do Chapéu de Palha. Outro detalhe importante que é frequentemente ignorado quando se debate sobre a Vivi é a sua inabalável resistência física e força de vontade. É simplesmente surreal o quanto essa garota apanhou ao longo de toda a saga de Alabasta e continuou de pé. A gente tem que lembrar que ela não é uma usuária de Akuma no Mi, mas a resistência dela a impactos esmagadores beira o absurdo. Ela aguentou o peso colossal da Miss Valentine pisando na cabeça dela, tomou pontapés brutais do Mr. Chubon Clay que quebrava paredes sólidas como se fossem nada, e resistiu heroicamente ao ambiente mortal da tempestade de areia do Crocodile. Mesmo com o corpo triturado e coberto de ferimentos, ela levantava, segurava firme as suas lâminas e continuava correndo para parar a rebelião. O que faltava nela de força muscular esmagadora sobrava em uma resistência incrível. Agora, se a gente parar para pensar e levar em consideração as possibilidades de uso desse estilo dela, a gente entra naquela clássica teoria de combate. Imagina as possibilidades insanas se a Vivi tivesse continuado no bando e viajando com eles pelo novo mundo.
Imagina o quão roubada ela seria se o Soap ou o Frank tivesse aprimorado os Kojak Slashers com tecnologia avançada que eles descobriram nas ilhas. Eles poderiam trocar aqueles fios de arames normais por cabos hiperresistentes de fibra e equipar as lâminas circulares com os perigosos dials de Skypiea. A Vivi poderia ter um Impact Dial incrustado dentro dos anéis, fazendo com que cada vez que a navalha tocasse o inimigo, além do corte, ocorresse uma explosão de impacto sônico absurdo, estourando o alvo por dentro. Indo além, pensa se a arma definitiva dela fosse forjada muito tempo depois nas fornalhas de Wano usando materiais puros de Kairoseki. Ao fazer as lâminas de pedra do mar, ela seguraria nas mãos o counter perfeito contra usuários de Akuma no Mi. Ela esticaria os anéis de Kairoseki, amarrando os braços dos usuários de Logia e anulando as defesas deles a vários metros de distância. E claro, para fechar esse combo hipotético com chave de ouro, imagina se ela tivesse despertado o Haki da observação avançado. Guiada pelo fluxo do Haki, ela controlaria a tensão dos seus fios pelo campo inteiro, fazendo as lâminas atacarem através da fumaça, contornarem escudos e encontrar os pontos cegos dos piratas com uma precisão cirúrgica, fazendo chover cortes invisíveis no campo de batalha de uma distância totalmente segura. No geral, seria algo bem interessante de se ver, e provavelmente hoje em dia a Vivi estaria com uma técnica de luta muito mais avançada e letal, além de que ela provavelmente aprenderia a usar o Haki do armamento se fosse focar em combate. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí qual personagem ou Akuma no Mi vocês querem que eu traga futuramente no canal, e eu espero te ver no próximo vídeo.